Então vamos lá, vamos falar sobre egoísmo, suas causas, seus efeitos e também os meios de destruí-lo. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem do egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, e também cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material, ele põe acima de tudo o egoísmo. Então se inscreva aqui e vamos lá. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, constitui ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa naturalmente o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho, eles nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos, eles têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre arbítrio. Vejam que Deus até deu isso para nós, nosso livre arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mau e pernicioso. E o mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente, ele desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, pois Deus o criou simples e ignorante. E o homem é que se fez egoísta e orgulhoso, ou seja, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Não podem os homens, por exemplo, ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescência recíproca. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros,
nós vamos ver que a caridade e a fraternidade, elas resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Ora, a abnegação, ela é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade e nem, por consequência, igualdade e nem liberdade. Dado que o egoísta e o orgulhoso, eles querem tudo para si. E eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. É tão belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade. Mas, para que possamos fazê-lo, se uma causa destrutiva existe. É edificar em terreno movediço, o mesmo que for a decretar a saúde numa região malsã. E em tal região, para que os homens passem bem, não bastará que se mandem médicos, porque esses morrerão como os outros. Insta para nós destruir as causas da insalubridade. E para que os homens vivam na terra como irmãos, vejam que não basta se lhes deem lições de moral. Importa é destruir as causas de antagonismo, é atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Que essa a chaga sobre o qual deve concentrar-se toda a atenção daqueles que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, nós veremos paralisado todos os nossos esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que vai trabalhar incessantemente no sentido de destruir a obra que todos empreendam. Por isso que toda a ideia grande, generosa e emancipadora, ela arruína as pretensões pessoais. Impossível dizer-se que destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Se assim fosse, se houvéssemos de desesperar de todo o progresso moral. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há que negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele progrediu,
que ainda naturalmente progredirá, por outro lado, não se encontra homem nenhum sem orgulho nem egoísmo. Não se vêem, por exemplo, ao contrário, criaturas de índole generosa, em que parecem inatos os seus sentimentos do amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação. Então, o número delas positivamente é menor do que os egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos os fautores da lei. Há muito mais criaturas dessas do que a gente pensa, e se parecem tão pouco numerosas. É porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta, ela se conserva na obscuridade. Vamos pensar nisso. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a da alimentação para sustento da vida, não haveria exceções. O ponto essencial, pois, é conseguir que essa exceção passe a constituir uma regra. E para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretem o mal. E dessas causas, a principal, ela reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e também do seu futuro. Por não saber de onde ele vem, ele se crê mais no que é. E não sabendo para onde vai, ele se concentra na vida terrena todo o seu pensar, que ele acha tão agradável quanto possível, e anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. E essa é a razão porque ele atropela sem escrúpulo o seu semelhante. E se este lhe opõe alguma dificuldade, com certeza ele vai prejudicar. Mas para isso é preciso que ele predomine. Vejam que a igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também ele só a quer para si. E somente concede aos outros, quando estes não lhe fira de modo algum as prerrogativas. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.